Saudações, marujos e sereias. Vamos embarcar em uma aventura pela história. Ao longo da história humana, os piratas têm sido tema de muitas polêmicas. Para muitos, eles são grandes símbolos de liberdade. Bem, para outros, não passavam de saqueadores salafrários. A chamada Era de Ouro da pirataria, da qual Barba Negra e muitos outros faziam parte, durou poucos anos, porém, inúmeros livros, peças e filmes como Piratas do Caribe continuam até hoje contando uma versão romântica dessa época. Desafiando toda a autoridade, a única lei que os piratas respeitavam era a sua própria. Não importava nem religião, nem cor e sua sexualidade, e nem condições morais. Gente solitária que preferia um modo de vida livre. E se isso significa roubar os ricos, assim o fariam. A história da pirataria é a história da pilhagem. Quando Colombo chegou à Terra do Novo Mundo, encontrou uma terra de inesperada riqueza. Os espanhóis, autorizados pela Igreja Católica, se apoderaram com certa frequência dos tesouros dos incas e astecas. Os fundiam transformando-os em dobrões, piras, que chegaram a ser conhecidas como peças de 8. Caveiras e ossos, a marca dos piratas. A riqueza que os espanhóis acabaram de obter, carregaram em galeões e embarcaram para a Espanha. Outras nações europeias, invejosas dessa nova riqueza, evitando uma nova guerra, contrataram aventureiros para roubar o ouro espanhol. Estes piratas, combatentes do corso, foram conhecidos como corsários. Um corso, ou corsário, era comandante de navio autorizado a atacar navios. Era alguém que, por missão ou carta de corso de um governo, era autorizado a pilhar navios de outras nações. Os corsos eram usados como um meio fácil e barato para enfraquecer o inimigo, por perturbar as suas rotas marítimas. Com os corsos, os países podiam enfraquecer os seus inimigos sem ter que arcar com os custos relacionados com a manutenção e construção naval. Sobretudo, é importante destacar que os principais relatos existem hoje em dia se baseiam nos piratas ingleses, até porque foram eles que eternizaram os seus nomes e se tornaram os mais famosos. Outro tipo de pirata foram os bucaneiros. Os bucaneiros foram piratas originários dos portos do Caribe, que inicialmente atacavam os navios, cidades espanholas no Caribe e na América Central. Cumprimos suas ordens e planos e no fim quase nada levamos. Mas nós podemos suportar se pudermos beber e cantar. Cumprimos suas ordens e planos. Vamos lá, galera! Barba Negra desistiu, Barba Negra desistiu. Vamos lá, piratas, a seus postos! Todos ao ataque! Barba Negra... Em maio de 1701, quem percorresse as margens do rio Tamisa, em Londres, depararia com um espetáculo macabro, cadáveres pendurados em estacas, balançando com o movimento das águas.
Eram corpos de piratas que tinham sido condenados a morrer na forca. A inusitada exposição destinava-se a chamar a atenção dos marinheiros para o que lhes aconteceria caso fossem capturados como piratas. A terrível advertência fazia parte dos esforços da Inglaterra em pôr fim à pirataria, cujo governo, por sinal, a estimulara 100 anos antes, e assim tranquilizar os comerciantes que viam seus negócios ameaçados pelos ladrões dos mares. Entre os desconhecidos corpos de marinheiros que pendiam em Londres naquela primavera do início do século XVII, um ao menos era de um personagem importante, o capitão da marinha William Kidd, que em 1695 desertou com o navio e tudo, tornando-se um dos mais célebres piratas da época. Apesar disso, houve época em que as atividades chegou a ser estimuladas por vários governos. No século XVI, os ingleses sentiam-se ameaçados pela invencível armada espanhola, montada graças ao ouro saqueado das Américas. Em 1567, com suas naus equipadas com o que havia de mais moderno em matéria de armas de fogo, a Espanha acabou por bloquear o tráfico comercial marítimo entre as Ilhas Britânicas e os Países Baixos. Para dar o troco aos espanhóis, a Inglaterra criou e manteve, durante 20 anos, uma verdadeira frota mercenária. Os corsários navegadores aos quais outorgavam cartas de corso tratavam-se, na verdade, de autorizações para roubar. As cartas permitiam que eles abordassem os galeões espanhóis que traziam para a Europa as riquezas das colônias do Novo Mundo. Curiosidades sobre piratas. Piratas mulheres. O gênero, pouco improvável, a maior característica para se tornar um pirata, tratava-se de determinação. Prova disso foram Anne Bonny e Mary Read, uma famosa dupla de piratas mulheres, que foram apanhadas no ano de 1720 e sentenciadas à forca. A astúcia e perspicácia de Mary a ajudaram a escapar. Além dessa dupla, existem registros também de outras mulheres que encararam essa vida, além de inúmeras que vestiam-se de homens para esconder suas verdadeiras identidades e atuar em grupos masculinos. Eles também possuíam uma bebida secreta para curar possíveis doenças. Conhecida como grog, a bebida criada pelos marinheiros britânicos e que possuíam uma versão adaptada pelos piratas, era bastante conhecida entre eles por curar doenças segundo a sua crença da cultura. A bebida ainda servia de alternativa para que eles não bebessem água salgada do mar no decorrer de longas viagens. A receita britânica se limitava à mistura de rum e água. Já na adaptação dos piratas, continham também açúcar e suco de limão na mistura. A barba do temido Barba Negra. O famoso Barba Negra, ou Edward Teach, como era o seu nome, foi tido como um dos piratas mais temidos e cruéis da história. Antes de atacar um navio, era de costume do pirata tecer a própria barba e atear fogo nela. A fumaça gerada causava um enorme impacto aos piratas que avistavam a cena, o que dava a Barba Negra uma enorme impotência e imagem amedrontadora. Tapa-olho. Era utilizado inclusive por piratas que possuíam os dois olhos em perfeito estado. Você passou a vida inteira acreditando que o tapa-olho servia de proteção a piratas que haviam perdido o olho ou a visão? A verdade é que o uso do tapa-olho nada tinha a ver com a proteção ou disfarçar um olho ferido. O acessório tinha como serventia aguçar a visão noturna dos piratas, o que era essencial na rotina deles.
Durante ataques, por exemplo, eles precisavam correr sobre o convés e, com a ajuda do tapa-olho, ficava mais fácil enxergar sob a luz forte que havia no convés, e também no breu que tomava a parte de baixo dele.